Você já se perguntou por que a Arca da Aliança era considerada o objeto mais perigoso da história de Israel? Imagine um objeto tão sagrado que, para a maioria das pessoas, era invisível e intocável, guardado em um lugar onde apenas uma pessoa, uma vez por ano, poderia entrar. Este não é um conto de ficção, mas um fato impressionante e assustadoramente real da Bíblia. A Arca da Aliança era o próprio trono da presença de Deus na terra. Ela não era apenas um baú de madeira coberto de ouro, mas o símbolo máximo da aliança e do poder de Deus com o seu povo. E o que acontecia se alguém, por acidente ou descuido, a tocasse de forma indevida? O resultado era morte instantânea. Uma história em particular nos mostra a seriedade disso de uma maneira chocante, e ela nos traz uma lição poderosa sobre reverência e obediência que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Prepare-se para descobrir a razão por trás da santidade mortal da arca e como essa verdade pode transformar a sua fé. Para entendermos a gravidade da situação, precisamos voltar no tempo, à época em que a arca foi construída. Deus deu instruções detalhadas e rigorosas a Moisés no Monte Sinai. Cada medida, cada material e cada detalhe do design eram intencionais e cheios de significado espiritual. A arca foi feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Acima dela, havia o propiciatório, onde 2 querubins se curvavam um em direção ao outro, simbolizando a presença e a glória de Deus. Não era apenas um objeto de adorno, era o trono terrestre do Senhor. Ela continha as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, um vaso de maná e a vara de Arão que havia florescido. Cada um desses itens era um lembrete físico do poder, da provisão e da aliança de Deus com o seu povo. Era o coração pulsante do culto de Israel. E por ser a representação da santidade de Deus, tudo que a envolvia tinha que ser feito com a mais absoluta reverência e obediência. A Arca da Aliança não podia ser transportada de qualquer maneira. Deus foi extremamente claro sobre isso. Ela deveria ser carregada exclusivamente pelos sacerdotes levitas e não podia ser tocada por ninguém, nem mesmo por eles. Para o transporte, hastes de madeira revestidas de ouro eram passadas por argolas nas laterais da arca. Era um protocolo sagrado, uma instrução divina que refletia a majestade e a separação de Deus. O que vemos aqui é um princípio fundamental. A santidade de Deus é tão grandiosa que exige reverência e respeito absolutos. Deus não é como nós. Ele não pode ser tratado com familiaridade ou descaso. Ele é o Criador de todas as coisas, e sua presença é santa e poderosa. A arca era um lembrete físico e constante de que a nossa relação com Deus deve ser pautada pela obediência e por um temor reverente, não por uma abordagem casual ou descuidada. Agora vamos ao evento que chocou a nação de Israel e que, até hoje, nos faz refletir. A história é encontrada no livro de 2 Samuel, capítulo 6. O rei Davi, cheio de entusiasmo e com o coração voltado para Deus, decidiu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, a cidade que ele havia conquistado. No entanto, em vez de seguir o protocolo divino e usar os sacerdotes levitas para carregar a arca em seus ombros, Davi a colocou em um carro de bois novo. A intenção era boa. O coração era sincero, mas o método estava completamente errado. E é aqui que a lição se torna dolorosamente clara. Deus se importa com a forma como o adoramos. Ele não aceita a adoração de qualquer jeito, mesmo que ela venha de um coração bem intencionado. A arca era a presença de Deus, e a forma de lidar com ela não era uma sugestão, mas um mandamento. Enquanto a arca era transportada, algo inesperado aconteceu. Os bois tropeçaram e a arca começou a inclinar. E aqui entra o personagem principal desta tragédia, Uzá. Ele, vendo a arca prestes a cair, estendeu a mão para segurá-la. Seu gesto, do ponto de vista humano, foi uma atitude nobre, um reflexo para proteger algo valioso. Mas o resultado foi imediato e assustador.
a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por sua irreverência, e morreu ali, junto à Arca de Deus. Segundo Samuel 67. Por que uma punição tão severa para um ato que parecia de boa intenção? A resposta está na diferença entre a intenção humana e a santidade divina. Deus não precisava da ajuda de Uzá para proteger sua arca. O que ele exigia era obediência e reverência. A arca representava a sua presença, e tocar nela de forma imprópria era um ato de irreverência direta contra o próprio Deus. A história de Uzá não é sobre um Deus cruel, mas sobre um Deus santo, que exige ser tratado como tal. A morte de Uzá parou Davi e todo o Israel. O rei ficou com medo, questionando: como poderá vir a mim a arca do Senhor? Ele entendeu que a arca não era um objeto comum, mas a manifestação da presença de um Deus santo. O incidente serviu como um poderoso lembrete de que a santidade de Deus não pode ser ignorada. Não podemos, de forma alguma, nos aproximar de Deus com arrogância ou descuido. O temor a Deus não é um medo paralisante, mas um profundo respeito e reverência pela sua majestade e santidade. É reconhecer que Ele é infinitamente maior e mais puro do que nós. Este temor nos leva à obediência, pois sabemos que Ele tem o melhor para nós, mesmo que suas instruções pareçam estranhas ou difíceis de entender. O que a história de Uzá nos ensina é que a adoração genuína e a aproximação de Deus exigem um coração obediente e reverente. Mas qual é a aplicação disso para as nossas vidas hoje? Graças a Jesus Cristo, não vivemos mais sob a antiga aliança, com regras tão restritas sobre como nos aproximar de Deus. A Bíblia nos diz que o véu do templo, que separava o Santo dos Santos do restante, se rasgou de alto a baixo na morte de Cristo. Isso simboliza que o caminho para a presença de Deus foi aberto para todos nós. Já não precisamos de intermediários humanos para nos aproximar dele. Podemos entrar na presença de Deus com ousadia e confiança, não por mérito nosso, mas pelo sacrifício perfeito de Jesus. No entanto, a lição da santidade de Deus e da necessidade de reverência continua mais relevante do que nunca. A liberdade de acesso não anula a majestade de Deus. Ela a exalta. Entrar na presença de Deus hoje é um privilégio, não um direito, e deve ser tratado com a mesma reverência que os antigos demonstravam à arca. A morte de Uzá e a lição da Arca da Aliança nos desafiam a avaliar a nossa própria atitude em relação a Deus. Como temos nos aproximado dele? Com um coração casual e descuidado, como se ele fosse apenas um amigo próximo? Ou com um coração reverente, reconhecendo sua santidade, majestade e poder? O Evangelho nos chama a uma intimidade com Deus, que é baseada em sua graça, não em nosso merecimento. Mas essa intimidade não anula o temor. Pelo contrário, ela o aprofunda. Quando entendemos a magnitude do sacrifício de Jesus na cruz, nossa gratidão e reverência aumentam. A reverência a Deus nos motiva a viver uma vida de obediência, a buscar a santidade e a tratar a palavra de Deus com a seriedade que ela merece. A história da Arca da Aliança e a morte de Uzá não são apenas relatos do Antigo Testamento. São lembretes poderosos de que Deus não mudou. Sua santidade continua a mesma. A mensagem motivacional para nós é que a verdadeira liberdade em Cristo não nos dá licença para viver de forma descuidada. Pelo contrário, ela nos capacita a viver uma vida de reverência, obediência e santidade. O poder de Deus em nossas vidas se manifesta quando o reconhecemos como Ele é, o Deus Santo, majestoso e digno de toda a nossa adoração e respeito. Que a história de Uzá nos inspire a examinar nosso coração e a nos aproximar de Deus não com um toque descuidado, mas com um coração reverente, grato
e totalmente rendido à sua vontade. Em resumo, a Arca da Aliança não era apenas um objeto, era o símbolo da presença e da santidade de Deus. O segredo mortal de não poder tocá-la era, na verdade, uma manifestação do quão seriamente Deus leva a sua própria santidade e a nossa obediência. A morte de Uzá não foi um ato de crueldade, mas um lembrete dramático de que Deus deve ser tratado com a mais alta reverência e respeito. Hoje, a nossa reverência a Deus é demonstrada em como levamos a sério a sua palavra, como tratamos o nosso próximo e como vivemos uma vida que o honra. E agora, a chamada final para você. Se essa mensagem tocou seu coração e te motivou a buscar uma vida de maior reverência e obediência a Deus, eu te convido a se juntar a essa comunidade. Curta este vídeo para que o algoritmo do YouTube o entregue para mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Compartilhe com amigos e familiares. E, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nenhum conteúdo transformador como este. E para finalizar, deixe nos comentários um Amém ou Glória a Deus, se você acredita que a presença de Deus é santa e digna de toda a nossa reverência. Sua participação é fundamental para que essa mensagem de fé e motivação continue alcançando vidas. Que Deus te abençoe.